O objetivo dessa aula é treinar um pouco mais as coisas que foram discutidas na aula anterior. Nós vimos, por exemplo, que quando a gente faz uma subtração, a gente está descobrindo a diferença entre os dois números envolvidos. Então, por exemplo, aqui eu vou começar tentando descobrir a diferença entre 72 e o 45. Se você já viu as aulas anteriores, você já deve estar acostumado com o fato de que esta coluna mais à direita representa as unidades e a coluna imediatamente à sua esquerda representa as dezenas. Portanto, aqui eu tenho a representação de 7 dezenas, de onde eu deverei tirar 4 dezenas. Isso é tranquilo de fazer, vai dar 3 dezenas. Acontece que aqui eu tenho 2 unidades, de onde eu devo tirar 5 unidades. E aí eu tenho um problema para tirar 5 unidades, de onde eu só tenho 2 unidades. É justamente esse problema que nos leva à técnica de emprestar. Então, o que a gente faz? A gente pega uma dessas 7 dezenas que estão aqui e transforma essa dezena em unidades, de modo que a gente passa a ter 6 dezenas e, na verdade, 12 unidades. Veja que eu não estou mais escrevendo, representando os números, e sim representando as quantidades em dezenas e em unidades. Então, se eu peguei uma dezena aqui e transformei em 10 unidades, eu passei a ter 6 dezenas e as 10 unidades juntas com essas 2 unidades que já estavam aqui, faz com que a gente passe a ter 2 unidades, de onde eu preciso tirar 4 dezenas e também 5 unidades. A essa técnica a gente chama de pedir emprestado. É isso que a gente faz quando a gente pede emprestado. Então aqui eu vou ter 6 dezenas menos 4 dezenas, eu fico com 2 dezenas. E se eu tenho 12 unidades e tiro 5 unidades, eu fico com 7 unidades. Portanto, a diferença entre 45 e 72 são 2 dezenas e 7 unidades, ou seja, o 27. Mas nós vimos no vídeo anterior que era possível usar uma outra técnica para fazer a conta de subtrair quando a gente se depara com este problema de não ter a quantidade suficiente para poder retirar. Nós vimos, e isso eu gostaria que você fixasse de uma vez, que quando você aumenta, isso foi dito no vídeo anterior, quando você aumenta ou diminui os dois números envolvidos na subtração de uma mesma quantidade, a diferença entre eles permanece. Portanto, se por um acaso eu pensasse aqui em adicionar 5 a cada um deles, o 72 se transformaria em 77. E o 45 adicionado de 5 unidades vai virar 50. E por que é bom negócio fazer isso? É bom negócio porque como eu somei 5 ao 72 e também somei 5 ao 45, a diferença entre 72 e 45 é exatamente a mesma diferença entre 77 e 50. Sendo que me parece que fazer esta conta de subtrair é mais fácil do que essa, porque eu não preciso recorrer aos empréstimos que a gente comentou agora há pouco. Perceba, eu tenho 7 unidades e não tenho que tirar nada. Então eu continuo com 7 unidades. E aqui eu tenho 7 dezenas, de onde eu tenho que tirar 5 dezenas. E aí eu fico com 2 dezenas e obtenho exatamente o mesmo resultado. Resposta 27. Vamos agora para o nosso segundo exemplo, que é achar a diferença entre 358 e 239. De novo, a coluna mais à direita representa as unidades,
A coluna imediatamente à esquerda representa dezenas e a outra representa as centenas. Então, nós vamos ter que tirar 2 centenas de onde há 3 centenas. Não há problema nisso. Teremos que tirar 3 dezenas de onde há 5 dezenas. Também não há problema nisso. Mas teremos que tirar 9 unidades de onde só há 8. E aqui eu tenho um problema. Então, de novo, por causa desse probleminha aqui com as unidades, a gente vai ter que pedir emprestado. Isso quer dizer que eu tenho aqui as 3 centenas e dessas 5 dezenas eu vou ter que pegar uma e transformar em unidades. Portanto, eu ficarei com 4 dezenas e a outra dezena, que é a quinta, se transforma em 10 unidades, que eu vou juntar com esse 8 e passo a ter 18 unidades. E daí eu preciso tirar 2 centenas, 3 dezenas e 9 unidades. Dessa forma eu passo a ter uma centena, uma dezena e tirando 9 unidades de onde há 18, eu fico com outras 9 unidades. Portanto, o resultado da conta aqui é 119, ou seja, uma centena, uma dezena e 9 unidades. A outra maneira de se fazer, usando a nossa técnica, a técnica que foi discutida na aula anterior, é acrescentar ou tirar a mesma quantidade dos números envolvidos na nossa subtração. Então, eu vou propor a você que a gente acrescente 1. Se eu acrescentar 1, o 358 vira 359. E o 239 se transforma em 240. Dessa forma, eu tenho 3 centenas para tirar 2 centenas, fica uma centena. 5 dezenas para tirar 4 dezenas, fica uma dezena. E 9 unidades, e eu não preciso tirar unidade alguma, continuo com 9 unidades. Então, essa é a diferença entre 359 e 240, ou, na verdade, o que a gente tinha proposto no início, 358 e 239. Por quê? Ao acrescentar a mesma quantidade aos dois números que estão sendo envolvidos aqui na nossa conta de subtrair, a diferença se mantém. Então, está aí o mesmo resultado. Agora, eu quero chamar a atenção que em ambos os exemplos, o problema aparecia sempre na coluna, nos dois casos, o problema apareceu na coluna das unidades. E em ambos os casos, o que eu procurei fazer? Olhando para a unidade que está embaixo, eu forcei a barra, somando alguma coisa, para fazer com que esse número aqui das unidades se transformasse em 0. Perceba, eu estou aqui com 5. Eu adicionei 5 para que aqui aparecesse o 0, porque fica fácil de fazer a subtração dessa forma. Note que aqui a escolha do 1 ocorreu justamente pelo mesmo motivo, para fazer com que esse 9 se transforme em 0. Então, isso é uma coisa que você pode passar a utilizar toda vez que for fazer uma conta de subtração, que você tenha problema exatamente na coluna referente às unidades. Você movimenta aquele número ou para frente ou para trás, de modo que ele se transforme em 0. Aqui, por exemplo, eu poderia, em vez de ter somado 1, eu poderia ter tirado 9. Mas tirar 9 vai dar mais trabalho do que somar 1. Aqui era indiferente, eu poderia ter tirado 5 em vez de somar 5. O objetivo é fazer
com que o número aqui das unidades, o representante aqui das unidades, vire zero. Espero que você tenha entendido tudo isso e no próximo vídeo a gente vai aumentar o grau de dificuldade em cima de exemplos parecidos com esse.